Então, passada essa fase, vamos seguir o nosso caminho. Amém? Estamos chegando aqui ao final. Eu não vou acabar para deixar vocês com um gostinho de quero mais, né? Porque até agora a gente tem procurado falar muito sobre esse assunto. Não é por isso, não é porque, como o pastor falou, é um assunto que leva muito tempo, né? A gente em 5 horas não pode simplesmente vencer tudo, né? Mas e é porque corre, mas e também porque quem está aqui fala além da conta, né? Mas não tem problema não. A gente vai aprendendo alguma coisa. O importante é que algo desperte em nós o desejo de aprender a palavra de Deus, de ter a curiosidade de viver a palavra de Deus. Você tem que ter prazer na palavra de Deus. Você não precisa de ler Bíblia porque a escola dominical vai te cobrar a lição, vai te cobrar isso, ou porque o pastor vai perguntar, vai levantar, quem leu a Bíblia essa semana? Não, a gente precisa aprender a ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, porque quando a gente faz isso, você não precisa nem estar suplicando coisas espirituais demais, porque ele diz que é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que o fruto vem na estação própria, né? Tá certo? Então vamos assim, tá bom? Então leia a palavra de Deus e vai estudando e você vai ver muitas coisas. Eu sou um estudioso da palavra do Senhor. Não sei de tudo e algumas coisas eu entendo diferente de outros. Respeito as pessoas que entendem diferente. A gente caminha junto, tá? A gente só não caminha junto se não houver sangue de Cristo. Porque sem o sangue de Cristo, a gente não pode caminhar junto. Ele tem que estar presente para a gente caminhar junto. Amém? E Mateus, ele 16, 2 e 3 diz assim. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Então a gente muitas vezes olha, tem uma nuvem, vai chover, tira a roupa do varal, né? Diz assim as mulheres, né? Menino, fecha a janela, vai chover, dá um vento e começa a escurecer, vai chover. A gente conhece um pouco do tempo, né? E a gente vai vendo isso. Mas o versículo seguinte diz: e de manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Aí Jesus diz uma coisa muito importante para mim e para você nesse texto, quando ele diz assim: vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos, né? Os sinais dos tempos. Por que que não sabem? Porque a gente não se apega, não se atenta, a gente não coloca o desconfiômetro para ver o que está acontecendo, né? No nosso encontro passado aqui, falamos de alguns detalhes do que acontece, que está deixando cada vez mais a sociedade como uma aldeia global, uma grande aldeia, né? Como o mundo todo fosse uma coisa só. Os hábitos, os costumes, as atitudes, as influências e convergindo tudo para uma formação de vida no mundo inteiro, certo? E a gente falou sobre isso. Mas de uns tempos para cá a gente tem ouvido falar muito de uma coisa e a gente acha muito legal, muito bom. Primeiro que já está causando problema para muitos empregos, chama-se inteligência artificial, tá? É uma coisa que não tem fim, né? A inteligência artificial que há 30, 40 anos atrás, a gente nunca nem sequer ouvia falar disso. Aliás, 30, 40 anos atrás até um computador era difícil ter, né? Hoje em dia todo mundo tem um computador à mão, a hora que quer, faz com ele milhares de coisas, acho isso magnífico. Não estou aqui censurando, que é uma coisa que veio para poder ficar e ele vem crescendo. E de lá para cá a gente tem percebido que há uma inteligência artificial. E note que a inteligência artificial, ela se apoia numa pirâmide, tá? Porque na base tem os operadores que trabalham com tudo isso, que faz as montagens, que dia e noite tem que estar digitando as coisas para que os processamentos, porque diferente
da nossa cabeça, que são esses 100 milhões de neurônios aqui por dentro processando, tá? A inteligência artificial, ela é trabalhada de uma forma que as pessoas vão montando as situações, e cada dia mais, e ela própria vai também gerando novas oportunidades, ela vai crescendo, tá? Mas ela é como uma pirâmide, ela tem as pessoas que têm seus níveis até chegar a um ponto. Esse ponto lá em cima que é o X da questão, é aquele que vai controlar todas as coisas, tá? E ele já tem dado aí seu ar da graça, ou da desgraça, né? Melhor dizendo. Porque enquanto está sendo tudo bom, você está pagando suas contas agora, não pega mais fila, não precisa mais ir a banco para abrir conta, você recebe salário ali, está todo mundo muito satisfeito. O que a gente não está percebendo, e infelizmente é esse o caminho, é que todas essas coisas, elas estão sendo geradas para que alguém controle você, como nós já somos controlados e a gente nem tem se dado conta disso, né? Por isso ele fala que a gente não sabe interpretar os sinais dos tempos. Eles estão aí, tá? Eles estão presentes. Quando Israel passou o tempo de deserto, ele foi para Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. A igreja, ela tem um tempo aqui na terra. Ela não vai ficar na eternidade aqui não, certo? Ela tem um tempo na terra, depois ela tem uma situação que a palavra de Deus nos chama de o casamento da noiva com o noivo. Vai ter um tempo que isso vai acontecer. O casamento não será na terra. Lamento dizer aos irmãos, não vai ter casamento na terra. Porque quem é que casou aqui, que chamou todo mundo para o casamento? Ou chamou só seus amigos? Só os convidados? Então não vai ser aqui na terra, tá? O casamento vai ser num lugar muito especial que Deus tem preparado, certo? E a gente vai caminhando para isso. Tem um glória a Deus aí, viu? Eu não vou estar forçando ninguém a dar glória a Deus, não. O problema é teu, você não dá. É que você que está perdendo. Por isso aquele que dá glória a Deus, aquele que louva, que dá aleluia ao Senhor, ele está ouvindo por lá, viu? Tem alguém falando comigo aí, tem alguém aí falando, tem alguém me dando glória, né? Agora a gente ficar aqui todo tempo dizendo, dê glória, tudo forçado. Eu não dou não, viu? Perdão aí. Não sou contra quem incentiva não. Mas você está cansado, mas é cansado que é bom. Às vezes que eu tenho estado em algum lugar cansado, como eu estou cansado hoje, tá? Aí é que é bom, porque a gente deixa a mente mais de lado e o Espírito usa mais, né? O Espírito Santo, a revelação, o mover dele e a renovação das forças, certo? Então estamos a passos largos ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, certo? Ele está vindo. E quando você abre a sua Bíblia em Josué 3, 5 e 17, 5 diz assim, Josué ordenou o povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. A palavra de Deus diz que a igreja, ela tem que ser santa, ela tem que ser adornada. O adorno da noiva, o adorno da igreja é a santidade, viu? Então, se a gente não tem a santidade, nós não podemos ver Deus. Por isso, Josué, lá no passado, está dizendo para o povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. 17. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também terra seca. Nos improváveis é que Deus está mostrando aí que Ele é real, que Ele existe e que Ele cumpre a sua palavra fielmente, tá? Nos improváveis, porque diz que tinha um rio, o Rio Jordão, o rio estava na cheia, estava bem cheio, né? E o pastor de vocês sabe onde é o Rio Jordão, ele tomou um banho lá, certo? Aí, vocês depois perguntam a ele se o rio é igual daqui do
do rio Cocó, né? Mas diz que não é não, diz que é menor. Mas aí o improvável era passar a pé seco e passaram a pé seco. Muita gente acha improvável a igreja ser arrebatada, pois é no improvável que Deus vai agir. Preste bem atenção, fica esperto, viu? Deus sempre envia socorro, reforço e livramento no deserto, né? Porque isso era no deserto para o povo de Israel, é na igreja, tá? Deus manda a gente orar uns pelos outros, orar pela igreja, interceder pela igreja, porque Ele é uma responsabilidade nossa de compromisso, para que Ele veja em nós o nosso desejo de estar ligado com Ele. Mas quando você abre Êxodo 40, 38, diz assim: de dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens, tá? A todo tempo, desde que saiu do Egito, tinha uma nuvem e uma coluna de fogo, né? Trazia direção, trazia sombra e trazia calor. Era uma coisa espetacular. Neemias vai dizer isso para nós, tá? Quando ele fala assim, no 9:19, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Aí ele diz, foi por causa da grande compaixão dele, que é a mesma compaixão que ele tem pela igreja, viu? O Senhor Deus tem algo muito especial com a igreja. Se a gente soubesse o mínimo do que Deus tem de compaixão com a igreja e do propósito dele, né? De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer, servia como luz, também, além de calor. Esta providência de Deus, elas que a gente chama de coluna de fogo e nuvem, nada mais é do que a ministração de anjos, tá? São os anjos de Deus agindo, porque Hebreus capítulo 1, versos 6 e 7 e o 14 diz assim: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, verso 7, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. O que vocês acham que era uma nuvem daquela, uma coluna de fogo? Um clarão reluzente. Então Deus, ele, através do anjo, ele estava ali trazendo o cuidado para aquele povo, tá? E no 17, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles estão presentes no universo, na glória, e estão presentes na terra, e estão presentes dentro da igreja também. Nós não cultuamos anjos, não adoramos anjos, não ficamos de boca aberta se os anjos agirem, porque tudo isso nós devotamos exatamente ao Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, aquele que teve o poder de transformar um povo em igreja, e essa igreja ser a noiva dele, que vai se ter um encontro com ele nas alturas, né? Mas os anjos estão presentes. Se você tem a capacidade espiritual de ver, você vai ver anjo aqui, tá? Você vai ver a ação do Espírito Santo, porque se não houver ação do Espírito Santo, a igreja está em sérios apuros, porque a igreja, ela essencialmente age pela intervenção do Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós somos meros intelectuais que não vamos chegar a lugar nenhum, certo? Então, a ação de Deus. Ainda no deserto, Deus cuidou do seu povo, Êxodo 16, 4. Diz, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções, tá? Eu lhes farei chover pão do céu. E Deus fez 40 anos
descer pão do céu para alimentar aquele povo. Não foi um dia, não foi uma semana, foram 40 anos ali. E às vezes a gente está preocupado, o pastor aqui preocupado porque os irmãos não entendem o que é dízimo, né? E realmente a gente não entende o que é dízimo não, senão se a gente entendesse e soubesse que não é nem a 10ª parte que nos pertence, é tudo que não nos pertence, o dízimo seria fichinha para a gente entregar. Porque quem nos mantém é o Senhor. Você reter 10%, achando que vai resolver teus problemas, vem enfermidade, vem tudo quanto é coisa ruim, vem saco furado, né, bolso furado, e você vai perceber que não vai para canto nenhum. Ao passo que quando você tem compromisso com o Senhor, e eu não falo 10% não, porque 10% é pouco, é quando você tem o seu coração na obra, é o que você tem. É o que você tem. Aí sim, Deus vai cuidando de você e nunca vai deixar de chover pão dentro da tua vida. Salmo 78, 23, 27 diz: contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu. Fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Vós, homens, comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Olha só, Deus trazendo alimento. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca vai faltar nada. Porque Ele é que traz a provisão para a igreja, Ele é quem cuida da igreja, Ele é quem cuida, a igreja não é o templo, a igreja são vocês, somos nós. E nunca há de faltar nada para nós se nós andarmos no caminho reto do Senhor junto com Ele. Amém? E Ele vai fazer o que Salmo está dizendo. E Josué 5,12 diz: assim como um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. No dia em que a igreja se encontrar com Jesus Cristo, a provisão, o Jeová Jiré, não será mais Jeová Jiré para nós, porque nós estaremos comendo do fruto da terra celestial junto com Jesus Cristo. Ele é Jeová Jiré sim hoje. Ele é Jeová Jiré aqui, Ele traz a provisão para a igreja. Se alguém da igreja está em sérios apuros, a gente tem que orar, certo? A gente tem que socorrer, porque é uma forma dele trabalhar naqueles que vão socorrer. Mas tem pessoas que nunca saem do socorro, tem algo errado. Tem algo errado. Está precisando ir lá. Eu já falei isso para algumas pessoas, eu digo: você está com algo errado, porque passar um momento difícil, passar um deserto, é o normal para todo mundo. Mas viver no deserto para todo sempre, não é isso que a Bíblia nos diz. Você se conserte com o Senhor. Está entendendo? Se conserte com Ele, que você vai ver como as coisas vão mudar, tá? E aí então, nós vamos estar entendendo que quando chegar lá, não há necessidade mais do alimento da terra, essa provisão material humana, porque nós teremos um outro tipo de provisão. Não vai parar de ter alimento, fruto. A eternidade, gente, não é uma coisa que você... Tem muita gente que acha que é eternidade, porque diz que vai ser um dia só, vai ser uma coisa meio estranha. Não vai não, é tão mais dinâmico do que esse tipo de vida que nós temos. Nós temos uma sombra e uma variação do que é o movimento na eternidade, do que é o movimento no céu, do que é o movimento no mundo espiritual, tá? Até voltar aqui, essa terra se acabar, fogo nela, novos céus, nova terra, e nova movimentação, novo dinamismo, tudo isso vai acontecer. Então a gente não fique preocupado, não, como é que vai ser um negócio monótono? Não tem nada de monótono não. Monotonia é essa vida que a gente vive, que a gente cansa, né? É todo tempo querendo uma rede, é querendo dormir, é uma moleza, né? Tá? Doido que chegue um feriado para poder ficar dentro de casa sem fazer nada, olha, né? Mas isso é monotonia, gente.
A gente não tem uma alimentação mais tão que nos dê energia, vontade de fazer as coisas, né? Aí Mateus 27, 51, 53 vai estar falando para nós o seguinte: naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Foi lindo, hein? Foi um tremor de terra na mesma hora, não foi coincidência não, foi a operação mesmo de Deus, a força de Deus agindo. E diz, agora preste atenção aqui, o que diz Mateus: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Houve uma ressurreição. Tem muita gente, não, mas isso aí colocado na Bíblia, não existe. Tem um povo incrédulo que se acha conhecedor da Bíblia e não entende que mundo espiritual não é para a gente comparar com as coisas humanas, tá? A gente sabe que houve sim ali, Deus ele agiu, porque ele age como ele quer. Porque tem gente que acha que Deus só vai agir dentro da forma que a sua cachola, né, a sua cabeça age. Não é não, Deus está muito acima, 10 milhões de vezes acima daquilo que eu sou capaz de raciocinar. Não dá nem para a gente mensurar, está entendendo? Mas fato é que só naquele momentozinho, Jesus nem ressuscitou ali, não. Na hora que ele estava morrendo, Deus estava trazendo um grande movimento no universo, véu rasgando de alto a baixo, saindo muitos santos dos sepulcros e foi para um lugar. A gente fica perdendo 2 horas na escola dominical perguntando, para onde é que os mortos foram? Será que ele foi para cá, para lá? Não se perca tempo não, que você não vai saber não. Quando chegar lá, a gente sabe que onde é que eles estavam lá esperando a gente. Está entendendo? Quando você chegar lá que vê a festa, é igual o encontro de jovem aqui, né? Pode entrar aqui a casa, né? Todo mundo entra, fala pessoal. Aí vocês estão aqui, né? Aquela coisa, tá? Então, muitas vezes nós vamos nos surpreender com muitas coisas. E diz, versículo 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha aí, depois, na morte de Jesus, tá? E os sepulcros se abrem. Na ressurreição de Jesus, tá? Eles entram na cidade, não é lá no céu não, é lá em Jerusalém mesmo, certo? Entra lá dentro da cidade e fica lá, aquela confusão de um bocado, e não era zumbi, eram seres humanos que ressurgiram, os santos do Senhor, viu? Porque muita gente pode achar que é zumbi, né? Assiste muito filme de terror, aí fica vendo aquele bicho assim, achando que os que ressuscitaram assim, não, era uma pessoa normal. Está entendendo? 1 Coríntios 15, 51 a 52, diz assim, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, os que morreram e os que estão vivos, né? Nem todos vão morrer, vai ter uma turma aí que vai ter essa felicidade, eu estou pelejando para ir nessa turma, eu estou fazendo o maior esforço, viu? Eu digo para você, eu não tenho a menor vontade de ir primeiro não, mas se for, né, a gente se encontra lá, amém, coisa nenhuma, feito a irmã estava doente, estava doente a irmã, só aqui uma pausinha, doente lá. Aí o irmão foi orar por ela lá no hospital, a bichinha estava, vai não vai, né? Aí disse, Senhor, cura a tua serva, ela, amém, amém. Senhor, abençoa a tua, amém, amém. Mas Senhor, se for da tua vontade levar, leve ela, Hã? Não, né? Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E 1 Tessalonicenses 4, 13, 17, ele vai falar a respeito disso. Eu vou ler só o 17. Eu vou ler o 16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois disso, o que estivermos vivos seremos arrebatados. Ele fala arrebatado. Se é arrebatado, vai sair da terra. Vai sair desta terra. Nós não nascemos para colocar os pés aqui, fincar aqui, colocar um concreto nos pés e a gente não mais sai mais daqui, não. Nós seremos arrebatados. Haverá um poder de Deus tão grande e vai nos levar para um encontro juntamente com Ele nas nuvens. Não é a segunda vinda, porque a segunda vinda dele, vamos ver lá na frente, se der tempo, é na terra. Mas nas nuvens, esse encontro, tá? Para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Quando estamos com o Senhor para sempre, é que Ele leva a noiva dele, Ele vem buscar a noiva, bota aqui no braço e vai entrando junto ao templo da Igreja Batista Ágape da Parquelândia para um grande casamento. Só que não, né? Vai ser lá na Nova Jerusalém, né? Já. Amém? Apocalipse 19, 7 diz: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou, né? Amém, né? Apocalipse 16, 15, eis que venho como ladrão. Tem gente que diz, não, pai, ele não vem como ladrão não, ele vai avisar. Ora, se ele viesse depois da grande tribulação, bota o teu desconfiômetro aí, todo mundo ia saber. Porque quando começar o estreito da grande tribulação, menino, a gente nem imagina o que é uma grande tribulação. O holocausto foi fichinha, a diáspora foi fichinha, essas misérias e desgraça que tem sido no mundo é fichinha para uma grande tribulação. A gente nem imagina. Aí quando começar a grande tribulação, a gente vai contar 7 anos, 1, 2, 3, depois da grande tribulação ele vem. Mas se ele vem como ladrão, tu imagina o ladrão dizer, eu vou lá na tua casa amanhã à noite. Você chama logo a polícia para estar lá, tudo guardadinho, no silêncio, né? Para pegar. Claro, o ladrão não avisa quando vem. Certo? Senão ele não é um profissional, né? Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Não é a roupa do corpo, não. Ele disse que para que você não ande nu, é não andar tendo um procedimento que a roupa da santidade, que é vivermos a palavra de Deus, não está sendo vivida em nós. Isso é estar nu, viu? É estar nu, é estar com a vergonha bem aparecendo, né? Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 7, diz assim, irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ele vai tomar uma postura de Deus aqui na terra, esse elemento, né? Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Agora vocês sabem o que está detendo. Ele não agiu ainda, porque alguém detém, tá? Alguém detém. Porque para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora detém. Afastado aquele que agora o detém, certo? E está falando da igreja cheia do Espírito Santo, que mantém a sua candeia acesa e azeite na vasilha. É disso que está falando, tá? Mateus
Por que isso? Porque Mateus vai falar algo muito importante para a gente, lá no capítulo 16, 18, 19. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-lo. Ou seja, a igreja, ainda hoje, ela tem uma autoridade gigantesca. Por que ela tem essa autoridade? Porque ela nasceu à base da morte e do sangue derramado de Jesus Cristo, em união com a descida do Espírito Santo que entra nela, tá? A igreja tem sangue de Cristo e tem o Espírito de Deus, tá? Então, não tem quem segure a igreja. Não tem quem possa suportar a igreja ainda hoje, certo? Pode ter certeza. E cada dia a igreja tem mais autoridade. Porque se ela não tivesse autoridade, tudo que era demônio já tinha feito grandes coisas, tá? Aí se você está desconfiado porque você olha para a esquerda e para a direita, porque eu não estou vendo nada disso, então você está com um problema sério. Porque você está olhando para pessoas. Está esquecendo de se olhar no espelho também, que se você não está vendo nada disso, é porque você não está sendo instrumento. Mas quando a gente é instrumento, nas mãos de Deus, a gente sabe que a igreja tem autoridade. Não para aparecer, não para um microfone, não para estar no YouTube, não para ter milhares de cliques, mas para entrar nas trevas do inferno. Ele disse que as portas do Hades, do inferno, não prevalecem contra a igreja. Tu sabe onde é que ele entra? Ele entra no submundo da humanidade, onde o pecado abunda, onde o pecado está grande. A igreja vem e ela sobrepuja, sobrepõe, superabunda sobre isso. Porque onde abundou o pecado, superabunda ou superabundou a graça, né? E Marcos diz, olha, 16, 17, e estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, tá? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Está vendo? Então, é papel da igreja. Mas o nosso ministério não é para isso. É aquele ministério lá daquele pessoal lá. Olha, não existe isso não. A igreja chamou todos nós, tá? Para sermos instrumento dele aqui na terra. Lucas 10, 17, 19 diz, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus diz assim, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. É a igreja não do primeiro século, é a igreja de hoje. Porque o Espírito Santo está fazendo isso. O Espírito Santo está salvando muita gente. O Espírito Santo está agindo no Brasil, está agindo na África, na Ásia, tá? Por que é que a Europa está vivendo um momento mais triste espiritual dela? Não foi antes da reforma não, é agora. Porque um pessoal que vem de uma reforma quer pregar um evangelho intelectual, sem poder. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que ter as duas coisas, gente. A gente tem que conhecer as Escrituras, mas saber que o Deus tem poder. Então, a gente convive com pessoas que chegam a dizer, pai, demônio não existe não, pai, isso aí está na Bíblia, demônio é que está na cabeça da gente. Eu já ouvi isso. Eu digo, misericórdia, misericórdia. Então, a igreja tem poder sim. E a gente tem esperado que ela sacoleje esta Europa também, que foi o coração de evangelho, né? Saindo ali pela parte da Turquia, entrando para a Europa, está entendendo? As 7 igrejas da Ásia chegando na Europa ali, aquela região ali, tudinho. Mas o negócio está... Tem mais de 10 países na Europa que tem menos de 1% de
cristãos, mais de 10 países, na Europa. Então, é preciso, mas a igreja tem poder. Agora é hora de a gente pegar, sim, colocar uma mensagem no YouTube, mas colocar nos pés do Senhor, não uma mensagem para que essa mensagem agrade as pessoas, para muita, rapaz, que coisa legal, vamos ouvir o que fulano está falando, mas não altera o comportamento humano, não transforma o interior, não adianta de nada. É só brincadeira. Aí então, ele diz, eu vi. Então a igreja, ela tem tanta autoridade, que o inimigo, que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, o homem do pecado, só poderá agir livremente sem a presença da igreja. Não tem como, entende? Não, mas a igreja vai estar aqui na tribulação. Igreja na tribulação é uma igreja falida. É uma igreja que perdeu. E o pessoal está aí se enganando. Ah, mas são intelectuais, são gente que tem PhD, não sei o quê. Não importa. Para mim o que importa é Bíblia, lendo isso aqui, e o Espírito dentro de mim que fala. E fala com você. Então presta atenção. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo, mas você é obrigado a ler a palavra de Deus, colocar o joelho no chão e dizer, Pai, me mostra. Porque ninguém é obrigado a ouvir o que eu estou dizendo, não. Porque quem pode estar aqui é um falso profeta também. Mas é preciso a gente buscar a palavra de Deus, com profundidade, com oração, sem estar dando crédito a quem está dizendo. O pessoal fica brincando com o negócio de teologias, de mais coisas, e trazendo para púlpito aqui é para falar que Jesus morreu, ressuscitou, e ele vem buscar a sua igreja. E que o Espírito Santo está vivo, está agindo. Igreja é para isso, gente. E nós não teremos uma vida, lamento dizer para os irmãos, nós não teremos uma vida de balanço de rede à beira da praia aqui. Nós teremos uma vida melhorzinha lá no céu. Aqui é luta, aqui é trabalho. E quem não quiser trabalhar, vai subir, antes do tempo. Porque eu cheguei para Deus uma vez e disse assim, Senhor, já vão quase 40 anos que eu estou na estrada, Senhor, já está bom de eu dar uma paradinha, né? Ele disse, não, quer subir? Eu disse, não, vamos continuar. Aí eu resolvi continuar. Eu não sou besta, né? Não precisa, o que é que eu vou fazer lá agora? Não tem pressa, né? Mas se você está querendo parar já, tem gente que está com 3 anos, aí, rapaz, eu estou cansado já, não vou parar. Meu amigo, isso aqui não é INSS não, que todo mundo no primeiro dia de trabalho já está contando quanto tempo falta para se aposentar. Brincadeira. Nós estamos aqui para colocar, contabilize, escreva quantas pessoas você já levou a Cristo, quantas pessoas você já abençoou, quantas pessoas elas cresceram pelo seu intermédio. Vá fazendo o seu diário, seu mesmo. Não é para ninguém saber, não. É para você sentir o gozo de saber que você está sendo útil ao reino do Senhor. Amém? Aí aqui, então, quando a igreja sobe, tá? Deus vai mandar 2 pessoas aqui, chamadas 2 testemunhas, tá? Certo? Apocalipse 11. Eu vou ler só alguns textos aqui. Ele vai falar o seguinte, versículo 3, darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias. Aqui é período de tribulação, viu? As 2 testemunhas estão aqui. Período de tribulação. E ele vai dar durante 1260 dias, eles profetizarão. Quase 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco.
Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Você confere em casa, Zacarias capítulo 4, tá? Se você esquecer, aí depois você volta aqui na mensagem de novo, vai lá no canal da igreja e veja, tá? Mas Zacarias capítulo 4. Se alguém quiser lhes causar dano, versículo 5, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos, e é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Não tem igreja, tem essas duas testemunhas aqui, que vieram do céu, que vão estar fazendo o estrago, não vai, porque vocês acham que o inimigo vai fazer isso aqui tranquilo? Não. Ele tem liberdade, mas também Deus vai mandar aquelas duas testemunhas aqui para estar sendo agora uma pedra no calcanhar. Ele foi a pedra no calcanhar da igreja todo o tempo. No seu ministério diabólico, essas duas testemunhas vão ser pedras no calcanhar desses infelizes, certo? E diz mais: estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo que estiverem profetizando, e têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Eles vão morrer, porque são dois que nunca morreram. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma. Olha, guarde bem esse versículo 8 aí, que diz assim, ó: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal, tá? Da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Matou agora aqui, né? Onde foi crucificado Jesus? Qual cidade? Jerusalém. Matou aqui. Então a gente já sabe a rua principal de Jerusalém, onde essas duas testemunhas vão morrer. A própria Bíblia já disse para a gente. E ainda diz mais, quando ele diz Sodoma, é porque ele está falando de devassidão, tá? Israel, Jerusalém, aquela região, ela é mais promíscua do que o Brasil. O pessoal diz que o Brasil, o negócio é sério, a gente sabe. Mas, por incrível que pareça, Israel tem mais promiscuidade do que o Brasil. E nós estamos perdendo para a Argentina. E eles estão acima da Argentina em promiscuidade, tá? E também, olha, chamado Egito. Por quê? Porque em Israel tem uma idolatria. No mundo todo tem idolatria, mas Israel também tem idolatria, e grande. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e ficaram de pé. A vida voltou para eles, tá? A vida voltou para eles, assim como voltou para aqueles que ressuscitaram e estão no banquete celestial, tá? E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. Aí eles foram para lá, para a festa. Faziam parte dos convidados, né? Porque tem os convidados do casamento, tem a noiva, tem o noivo, tem o pai do noivo, tem o pai da noiva, tem os convidados. E tem as testemunhas.
Tudo tem lá, viu? É uma festa grande. Aí eles subiram para o céu numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto. Vamos parar aqui, certo? Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sobre esse fato específico que a palavra de Deus mostra para a gente em Apocalipse. O local onde eles vão morrer diz que é uma rua principal, né? Passou aqui pela terra, porque depois que houve a perseguição e Israel deixou de existir, a língua hebraica, ela foi morrendo, tá? Ela deixou de ser uma língua de idioma. Ela só passou a ser falada pelos rabinos, sacerdotes, em suas orações. Não havia mais comunicação entre o povo, né? Mas Deus, lá pelo século XIX, tá? Mais precisamente em 1858, Deus faz nascer uma pessoa, o nome dele é Eliezer ben Yehuda, tá? Ou Eliezer, filho de Judá, traduzindo para o nosso português. Ele nasce na antiga Rússia, que hoje é Bielorrússia, onde ele nasceu. Esse cidadão, ele era muito inteligente e ele começou a cursar faculdades, mas nasceu no coração dele revitalizar, restaurar, fazer renascer o hebraico como idioma. Olha aí, Eliezer ben Yehuda. Ele foi o responsável do hebraico hoje estar sendo falado em Israel. Aí, ele fez tudo isso, ficou uma pessoa, e antes de Israel voltar a se tornar Estado novamente. Tudo isso ele fez. Depois volta a ser Estado, né? Mas o povo já estava falando o hebraico. Dentro da casa dele, ele falava 4 idiomas, falava francês, alemão, falava russo e falava hebraico. Dentro da casa dele, ele só permitia a família falar em hebraico. Se o filho dele falasse outro idioma, ia ficar de castigo. E vinham as pessoas que eram judeus para lá para começar a conversar em hebraico. E o que acontece? Ele vai para Israel, antes de se tornar Israel Estado, e começa a trabalhar com o pessoal. E depois cresce tanto que escolas têm o nome dele, tá? E a principal rua de Jerusalém hoje chama-se Ben Yehuda, em homenagem a ele. Então observe que as coisas se encaixam. A principal rua de Jerusalém hoje chama-se Ben Yehuda, de um homem que trouxe de volta o hebraico para a nação de Israel, que foi perdendo lá na Síria, né, quando foi levando, aí começou, né, os arameus, aí começou a falar aramaico, né, e aí vem os gregos e fez aquela confusão. Hoje, Israel fala hebraico. Amém? Então, note como as coisas elas vão se fechando. E os sinais dos tempos vão nos mostrando que vai caminhando, gente. Vai caminhando, tá? Vou só ler o finalzinho aqui, porque o tempo passou, olhei agora, né? Tinha esquecido de olhar. Aí eu vou pular aqui um monte de coisa. A segunda vinda de Jesus está evidenciada em Atos 1. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus, o que diz aqui, Lucas, ele diz assim, em Atos, né? Foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, vendo Jesus subir de boca aberta, olhando Jesus subir, certo? Eles ficaram olhando fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram:
Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que morreu, ressuscitou, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma. Ele não vem em disco voador, ele vai voltar, não vai voltar por Maria, mas vai voltar da mesma forma que eles viram Jesus subindo. Ele vai descer. Aonde? No mesmo lugar. E onde fica isso? Lá em Israel. Porque as profecias é tudo para lá. A gente pega só rebarba de profecia, viu? Porque as profecias mesmo estão se cumprindo para aquele lado de lá, né? Você quer saber de muita profecia? Estuda aí sobre o rio Eufrates. Estuda sobre a Turquia, né? Você vai ver muita coisa profunda de profecia para aquele lado ali, viu? Certo? Então, gente, a segunda vinda, aí já é um outro momento, porque aqui já se passou a lua de mel de Jesus e a sua igreja. Agora, vamos para uma nova história, um novo momento. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade. Se você tem alguma dúvida, procure seu pastor, vai conversar com ele. Amém? E ele resolve com você. E que Deus abençoe grandemente. E que nós possamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Como igreja, nós precisamos que ele nos conduza todo o tempo. E ele quer usar você grandemente. Tá? Quando ele te conduz, algo vai acontecer sobrenatural, em cima do natural. Muito obrigado.